A quarta virtude, podia designar-se assim, a esquerda deve ser inovadora. Também deve ser aí, sem nenhum equívoco, inovadora. Isto significa, sobretudo, apostar na linha da frente, seja das tecnologias, seja das economias, seja das estruturas e das relações sociais. A esquerda deverá sentir-se totalmente à vontade com aquilo que constitui sempre a fronteira de desenvolvimento, a fronteira no sentido norte-americano do termo, isto é, não um limite, mas sim o mar que abre para um novo território que se pode conquistar. E, portanto, as tecnologias, a era da informação, a sociedade de comunicação, a energia, os domínios de avanço do conhecimento técnico e científico, esses domínios devem ser os domínios da esquerda, em particular da esquerda europeia. Digo que em particular da esquerda europeia, porque justamente a Europa é a única das grandes civilizações mundiais até ao século XIX que combina ciência e tecnologia e não fica apenas pelo saber técnico. Outra virtude, julgo que será a quinta, talvez, é esta a ideia de que, mais uma vez usando uma expressão muito usada no debate interno do PS, a esquerda ser uma aposta em mudar aquilo que faz mudar. A melhor maneira, a melhor designação que eu conheço para isto, a melhor forma que conheço para isto, é a da terceira via blariana, é aquela opção pelo que em inglês se diz o enabling state, e em português tem uma tradução um bocadinho mais tosca, por exemplo, no estado capacitador. A ideia é contrapor ao simples enunciado do papel do Estado como Estado prestador, alguma coisa que assegura um emprego, ou uma substituição de rendimento, que assegura um serviço ou o acesso a um serviço, insistir na ideia de um sistema de oportunidades sempre abertas, portanto, de oportunidades recorrentes e de oportunidades de capacitação das pessoas. A ideia fundamental é que nós não queremos que esse estratega, que é o Estado, seja nem o sumo pontífice, nem pai protetor dos cidadãos. O que queremos é que a estrutura social, económica e política seja capaz de oferecer recorrentemente oportunidades a todas as pessoas e oportunidades que signifiquem que essas pessoas possam dispor de poderes, isto é, aumentar a sua capacidade de transformação, de escolha e de definição e realização dos seus próprios projetos. A sexta e penúltima virtude é uma das mais difíceis, porque trata-se de combinar em matéria social, políticas sociais em sentido amplo, portanto, políticas de proteção social, de segurança social, de saúde, de educação e outras conexas, de procurar nessas políticas, procurar conduzir essas políticas segundo a equação, nem sempre fácil, entre universalidade e seletividade. Isto é muito importante para um Estado de Providência moderno que ele continue a ser capaz de assegurar a sua função política essencial, que é uma função de integração social, de articulação, designadamente, entre classes médias e classes populares, e, portanto, é absolutamente decisivo que os sistemas sociais não sejam apenas desenhados para acolher aqueles que têm menos rendimentos, porque se forem, o risco de se degradarem em sistemas assistencialistas é quase inevitável, mas ao mesmo tempo
as políticas sociais têm que ter uma componente de seletividade, isto é, a universalidade no acesso, a universalidade na integração deve ir de par com a equidade no sentido de diferenciação positiva de uns, os que mais precisam, e, portanto, diferenciação negativa de outros. Para que o esquema de redistribuição interno ao Estado de Previdência não seja apenas interno às classes médias que dele se aproveitam ou que o capturam. E, finalmente, a última virtude é a virtude de ser exigente com o serviço público, a sua eficiência, o seu impacto e a sua qualidade. Há toda uma ruptura que, aliás, nós estamos a fazer em Portugal, que os ingleses fizeram noutras circunstâncias, que os franceses, do meu ponto de vista, ainda não fizeram, que é a ruptura entre aqueles que, recusando a teologia do mercado, nos propõem a teologia do Estado e, portanto, acham que a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social Pública, tudo o que tenha o adjetivo mágico público são inquestionáveis, são inalteráveis e não podem ser sujeitos a nenhuma espécie de escrutínio crítico, e qualquer escrutínio crítico que se lhes faça é sempre rotulado imediatamente de economicismo ou ataque neoliberal às funções mais sagradas do Estado, portanto, a ruptura entre esses e aqueles que entendem que os serviços públicos existem orientados para as necessidades dos públicos e devem ser questionados segundo a sua organização, segundo a sua estrutura, segundo a sua eficiência e impacto social, à luz dessa sua orientação básica.